Hoje, aqui no meu canal, onde eu abordo temas ligados à Igreja Católica, uma entrevista muito especial, pois pela primeira vez vou conversar com um sacerdote de uma diocese vizinha. Eu que sou de Porto Alegre e estou aqui em Torres para conversar com o padre Oséias Vieira dos Santos, pároco da paróquia São José Operário de Torres. Padre Oséias, muito obrigado por me acolher aqui na sua casa. Uma alegria podermos conversar e conhecer um pouco da sua caminhada de fé e aqui da paróquia também. Eu que agradeço, Marcos, agradeço a todos que vão participar dessa entrevista também. Que Deus abençoe e seja bem-vindo aqui à nossa parte litorânea do Rio Grande do Sul. No início da nossa diocese, éramos chamados de diocese litorânea, mas no passado tempo se firmando diocese de Osório. Então, aqui, não sei se aqui é o fim, se é o início da diocese, bem na fronteira. Do ponto de vista, né? Isso. Estamos bem na fronteira aí com Santa Catarina. Então, seja bem-vindo à paróquia São José Operário, Vila São João. Padre Oséias, primeiro eu gostaria de falar um pouco da sua caminhada. O senhor é pernambucano. Como que veio parar aqui no Rio Grande do Sul? Isso, sou de Recife, capital de Pernambuco. Nasci em 1980. É um jovem. Graças a Deus. Nesse período, minha família era uma família brasileira, normal, se dizia católica, então, mas não frequentava a igreja. Até mexia com minha mãe sempre, dizia a nossa família era caótica. Se dizia católico, mas não ia na igreja. O meu pai, evangélico. Mas em várias circunstâncias, os dois se separaram. E eu fiquei com a mãe e não fui batizado. Não foi batizado? Não fui batizado. Nessa história a vida continua. Com 9 anos eu escuto o sino. Era mês de maio. E eu escutei o sino tocar e disse: o que é isso? Um amigo meu chamado João Perdouto disse: é o padre chamando para missa. Disse: missa? O que é isso? Ele disse: vem ver. Eu fui, chegando na porta da igreja, que era na frente da escola, eu vi um homem vestido, aquela coisa preta, uma patina, e me simpatizei. Não me simpatizei não pela roupa, mas pelo gesto que ele fazia. Quando entrava um adulto, ele dava uma medalha, mas quando entrava uma criança, ele dava um chocolate. Então o padre conquistou aí. Todos os dias eu comecei a ir atrás do chocolate. E ali surgiu então a minha intimidade com esse padre. O nome dele é Padre Amaury de Paula, em memória. No ano 2000 ele faleceu. Ele ia falecer. E aí surgiu minha vocação. Fui coroinha. Qual era o nome da paróquia? Nossa Senhora de Belém está encruzilhada. É o nome do bairro. Nossa Senhora de Belém, da Estrada de Belém, está encruzilhada. E a escola, professor Olívio Montenegro. Nesse período, coroinha, grupo de jovens, apostolado da oração. Nesse período, descobri o movimento carismático. Aí foi um choque. Foi um choque porque o meu pároco, minha paróquia, era uma paróquia tradicional. Tudo certinho, no máximo isso aqui. Nada de bater palma, nada de levantar a mão. E nisso eu teve um encontro de jovens com o padre Jonas Habib, também já falecido. E eu fui, e nesse encontro ali eu fui alcançado por esse Deus vivo, essa experiência carismática que me segue até hoje. Quando eu cheguei na paróquia, meu padrão disse: olha, eu não sei o que Jesus fez contigo lá. Eu acredito em tudo, mas aqui na paróquia eu não quero isso. Então eu respeitei, porque nós precisamos entender que a igreja é maior do que o eu. Sem dúvida. Do que o eu. Então, respeitei. Aí nesse período foi surgindo aí... Isso tu ainda adolescente. Adolescente, ali com 11, 12 anos. Pré-adolescente, né? Encontrei um grupo carismático. E esse grupo carismático é fundado pela senhora que eu conheci nesse encontro.
E permaneci nesse grupo, o grupo Imaculada Conceição dos Militares, né, até no ano 2000, quando vim morar aqui no Rio Grande do Sul. Nesse período, Marcos, eu conheci um seminário, fiz Cairós, entrei no seminário menor de Recife, lá no bairro Tavázia. Passei 2 anos, saí para cuidar da minha mãe, e nesse sair de cuidar da minha mãe, reencontrei a Vanessa, que era uma conhecida minha de escola. Namoramos, noivamos. Em dezembro de 98, ali nós noivamos. Com 18 anos? Com 18 anos, para em 2000 casar. Um ano de preparação, ali em 2000 casar. Nesse período, ela encontra as carmelitas, e nesse encontro com as carmelitas, ela descobre a vocação dela. Olha que surpresa, não esperava por ela. Aí ela disse assim para mim: olha, César, eu sei que teus olhos brilham quando tu está lá no altar. Tua vocação, tu vai ser um bom pai se tu casar, mas não é tua vocação, tu não vai estar plenamente realizado. E ela foi para o convento e eu fiquei sem rumo. Ficou à deriva? Fiquei à deriva. Nesse período tive uma crise de fé. Né? Não com Deus, mas com a instituição. Sim. Com a instituição, mas graças a Deus, confissão, missa frequente. Voltou para o rumo. E para o rumo. Né? Quem me ajudou foi o padre Amauri e o grupo de oração. Né? Eles me ensinaram que a igreja ela é mais sábia do que eu. Né? Como diz o Papa São João 23, a igreja é mãe e mestra. Né? E eu precisei aprender tudo isso. Né? Tanto estava esquecendo, sou filho único, né? De Amar a Feira da Conceição e Isaías, Separação dos Santos, também já em memória, né? Os dois. Essa foi a minha história em Recife. Né? Coordenador de grupo de jovem, coordenador da renovação carismática desse grupo. Comecei a pregar. Né? Eu era gago. No início eu era gago. Então atribuo isso a uma cura que eu recebi. E o médico disseram que eu não ia conseguir formar uma palavra, uma frase. Não ia conseguir pregar. Não ia fazer, nem ia passar 1 hora só para dizer uma palavra. Né? Graças a Deus está aí, nesses meus 43 anos. E assim, a Vanessa entra para o Carmelo, em Minas Gerais, ela foi tocada para ir. E eu fiquei. Em julho de 2000, ganhei uma passagem para vir a Aparecida do Norte. Nesta vinda, eu conheci na confissão o padre Hilário Souza, que é o pároco hoje da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Santo Antônio da Patrulha. No início, ele quis me aplicar uma terapia psicológica na confissão, e eu fugia. Né? Ele disse: eu acho que tu está com depressão, eu acho que tu tem que ter uma orientação nisso. Mas o engraçado é que naquele encontro, era um encontro carismático, um congresso nacional da renovação, 75 mil pessoas, e todos os dias, do nada, eu me encontrava com aquele homem. Né? Os carismáticos têm essa mania de dizer: reza agora pela pessoa que está no seu lado esquerdo. Aí quando eu me virava, quem era? Era o padre. Padre. Na hora da comida, eu entrava na fila quando quem estava era o padre. Então, como naquele mesmo encontro, encontra uma pessoa que tu não conhece. E eram 75 mil pessoas. No último dia, ele me deu o endereço dele, dizendo que ele pertencia a Porto Alegre. Mas na minha cabeça, Porto Alegre era Santo Antônio de Porto Alegre. Tá. Passaram 6 meses sem Tu volta para Recife? Voltei para Recife. Fui ao encontro com o padre Antonello, que é um dos padres fundadores da comunidade Aliança Misericórdia, em São Paulo. Ele estava em Recife, esse padre, nesse encontro. No final da missa, ele diz: olha, tem um jovem aqui
que vai receber um chamado para ir para o seminário ainda hoje. A minha coordenadora do grupo de oração, Carmen Silvia, fala de mim e disse: é para ti essa graça. Ah, Carmen, deixa isso para lá. De fato, eu cheguei em casa, 10 horas da noite, o Hilário, o padre Hilário, me liga, me convidando para vir, vai ser uma experiência. Até no início eu pensei que era uma experiência assim, de um dia, uma semana, mas não era para vir, vai ser uma experiência para ficar. Eu disse sim, isso era dia 30, 31 de janeiro, dia 8 de fevereiro eu cheguei aqui. Então, 8 de fevereiro de 2001, até hoje, estou aqui no Rio Grande do Sul. Para a minha chegada aqui. Então já são 24 anos aqui no Rio Grande. 24 anos. Já é quase gaúcho, pernambucano e gaúcho. Eu sou mais gaúcho. Mais tempo já aqui do que em Recife. Do que no Recife, né? Tenho aí títulos já padroniense. 3 anos atrás recebi o título torrense. Então também já sou, pelo papel, já sou um percaúcho. Um percaúcho. E padre, tu falaste bastante da renovação carismática, que faz parte da tua vida desde a juventude, desde criança praticamente, né? Queria que tu falasse um pouco dessa tua ligação a partir do teu sacerdócio com a renovação. A renovação, ela me deu uma fé viva, né? Esse é o sentido dos movimentos. O movimento tem que nos levar a fazer uma experiência de Jesus e depois nos colocar na igreja. Nenhum movimento pode nos fechar, né? Quando me perguntam assim, o senhor padre da renovação? Eu disse, não, eu sou padre da igreja, com vida carismática. Por quê? Porque a igreja tem vários estilos espirituais para se manifestar. A igreja não só tem este modo, tem vários carismas dentro dela. O franciscano, o beneditino, o inaciano, o carismático, que é uma escola mística. Não vamos entrar aqui por menores se isso vem do evangélico, se não tem do evangélico, não. É da igreja católica. E graças à renovação que eu sou padre, viu? Sim, pelo que o senhor contou, graças a Deus, papel fundamental, né? Porque aquela crise de fé que eu tive, não sei se hoje eu seria padre. Não entro aqui muito em mérito, mas só de ser um pouco assim. Eu ia às festas, de sábado, domingo à noite, como um jovem normal, ali dos seus 19, 20 anos, logo depois que ele terminou ali o noivado. E eu via muita coisa errada. Eu via pessoas da igreja em lugares que não podia dar. Sim. E ali eu comecei a me questionar, será que eu quero também ser assim? Tudo bem, eu também posso ser que eu tenha contra-testemunho, porque nós todos somos falhos. O que eu aprendi da renovação é nunca exija a santidade do outro se você não pode dar essa santidade. A santidade é pessoal, comunitária, sim, mas faça a tua parte. O outro, Deus vai se resolver com ele. Então, a renovação ela me ensinou a ser aberto à ação do Espírito Santo, a amar a igreja, e estar disponível a todos aqueles que chegam na minha porta. Isso não quer dizer que a outra espiritualidade da igreja não tenha, mas cada um tem o seu jeito. O meu é esse. Já levei umas surras por aí, umas críticas. Os padres carismáticos são tudo meio lunático, fanático. Olha, eu não sei. Só sei que eu estou aqui. Posso dizer para ti uma coisa, Marcos. De fato, não é um saudosismo, tá? Já bem claro. Porque cada tempo o Espírito Santo tem uma resposta. Eu gostava daquele estilo carismático lá dos anos 90, início do ano 2000. Era uma renovação mais vibrante, mais celebrativa. Hoje, em muitos lugares, a renovação carismática se tornou mais um lugar de reza, perfeito, que bom, mas que não tem o padríssimo no Espírito Santo como um centro. Até o movimento nacional, a coordenação nacional, nesses últimos anos está dizendo, olha, o grupo de oração tem que ter o batismo no Espírito Santo, porque isso é a renovação. E a renovação não é para criar
adeptos para si. A renovação é, depois do sacramento do batismo, como movimento, a renovação é essa porta para nos introduzir à igreja, e aí sim cada um vai depois achar o seu espaço na igreja, porque na igreja, minha gente, tem lugar para todo mundo. Sem dúvida. E padre, quando é que tu te ordena? Eu queria que tu contasse um pouco do início do teu ministério ali nos primeiros anos, qual foram as paróquias por onde tu passou? Quando eu vim de Recife, eu morei em Santo Antônio da Patrulha. Morando em Santo Antônio da Patrulha, fiquei um ano, depois propedêutico em Gravataí. Minha turma foi mandada pelo nosso bispo emérito, Dom Tadeu Canela, ainda vive, com seus 96 anos, não vale memória, 95, 96 anos, está em Gravataí, para fazer a filosofia com os Legionários de Cristo, lá em São Paulo, no antigo seminário de Arujá. 2 anos lá, com uma filosofia intensa. Esses 2 anos equivalem aos 3 anos de filosofia na PUC. Sim. Então, 2 anos lá, 2005 volto, inicio a teologia na PUC e vou até 2009 estudando teologia. Nesse intervalo, 1 ano de estágio em Osório, na Catedral de Osório, com o padre Gibrail. Volto para o seminário, já volto como diácono. Foi uma surpresa, porque o bispo ele me ordenou antes do tempo. No lugar dele esperar terminar o 3º ano de teologia, já no meio do 3º ano ele me fez a minha ordenação. No dia 8 de agosto de 2008. Depois fiquei 1 ano e 3 meses de diácono. Até o povo brincava, vai se aposentar como diácono? E no dia 20 de novembro, então, de 2009, às 20 horas, na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, Santo Antônio da Patrulha, fui ordenado presbítero para essa igreja aqui do Rio Grande do Sul, no local Osório. Minha primeira missa no dia 21, que é o dia do meu aniversário. 21 de dezembro? 21 de novembro. De novembro. De novembro é o dia do meu aniversário, então aí coincidiu a ordenação e o aniversário. De imediato nomeado vigário paroquial para a Catedral. Fiquei 3 anos, 3 meses, que diga. Na Catedral de Osório. E março de 2010, na minha primeira reunião do clero, eu tenho um momento de choque, porque foi a minha ida, a minha chegada no clero. O bispo me acolhe, todos os irmãos do presbitério me acolhem, e de repente um padre se levanta e diz: está indo embora, está deixando de ser padre. Puxa vida. Passa, 4 meses de padre. 4 meses de padre, chega ali, o cara está dizendo: indo embora, não quero ser mais. Choramos ali, rezamos pela decisão desse rapaz. Terminou a reunião, voltei para a casa paroquial. 3h30 da tarde, meu celular toca. Dom Jaime Pedro Coll, bispo de Osório, me liga, diz: tu podes vir aqui na Mitra, que era 2 quadras da minha casa ali, em Osório. Se for, posso. Eu já fui com o coração na mão, batendo mais forte. Cheguei lá e disse: olha, o padre fulano deixou a paróquia, nomeei o padre Vilso, um pároco, e o Vilso disse que só vai assumir se vocês juntos. Só eu me prometi há 4 meses. Obediência. Eu quero muito estar, mas primeiro deixa eu falar com o pároco aqui da catedral, que era o padre Hilário. Sim, sim. O padre que me trouxe. Aí saí dali, fui falar com o padre Hilário, e ele disse: olha, Zéias, eu te quero aqui, nós te queremos aqui, mas ser bom bem da igreja, vai. Então, no dia 14 de março daquele ano, 2010, chego em Santo Antônio da Patrulha, como vigário paroquial.
Da paróquia Santo Antônio e de Santo Antônio da Santo Patrulha. Antônio da Patrulha, a cidade, a paróquia matriz. Santo Antônio tem três paróquias. Tem a igreja matriz, Santo Antônio, a igreja Nossa Senhora de Boa Viagem e a paróquia Santa Teresinha da Vila Palmeira. Chegamos lá, Padre Wilson tomou posse, um ano de trabalho, dezembro daquele ano, outro susto. Padre Wilson renuncia à paróquia. Renunciou à paróquia. Renunciou à paróquia. E ele disse, olha, o bispo te espera quinta-feira, isso era na terça, quinta-feira o bispo te espera lá na catedral, lá na Mitra, na Cúria, para ter uma fala contigo. E eu fui. Eu cheguei lá e disse, olha, o Wilson não quer ser mais o pároco, e ele sugeriu que você fosse o pároco. Então, desde 2010 até o final de 2018, eu fui pároco em Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, a minha primeira paróquia. Ali, Marcos, e você que assiste esse vídeo, saiba que nós, padres, temos todos os adjetivos e todas as qualidades, tá? De santo a demônio e de demônio a santo. Todos os padres. Não tem um padre que não escape de uma crítica, de um elogio, de um aplauso, de umas tomates, uma chapuletada. Isso faz você parte do ministério. Nesses períodos de Santo Antônio, muitas coisas se relevou. No dia da minha posse, foi no dia 11 de janeiro de 2011, tínhamos 47 pessoas na igreja. Foi o número de fiéis na minha posse. 47. No dia que eu saí, no dia 9 de dezembro de 2018, mais de 1000 pessoas na missa. Com faixa, fica Padre Oséias, estava surgindo esse hashtag. Então, a mudança foi grande. Por que eu sofri ali um pouco em Santo Antônio? Eu fui o primeiro pároco negro. Sim. Não que Santo Antônio não tivesse tido outros padres negros. Tiveram como vigário, mas não como pároco. Não como pároco. Da Igreja Matriz. Sim. Então, negro. Segundo, nordestino. Terceiro, meu jeito carismático. E jovem. Naquela época, mais jovem. 30 anos, né? Eles estavam acostumados com os padres alemães ou italianos, acima de 50 anos. Então, deu um choque aí, irmão. Eu me lembro que eu gosto muito de um hobby meu, de noite, depois que eu termino a missa, termino uma reunião, eu gosto de ir numa lancheria, comer um X, comer uma pizza. A primeira vez que eu entrei, tiraram foto e mandaram para o bispo. Mandaram para o jornal, né? Mandaram para... Olha, essa hora o padre não está comendo, tá comendo de noite. Aí o bispo até riu, tudo, e depois me contou. Assim foi a minha história lá em Santo Antônio. Graças a Deus, como eu te disse, nós vamos ter pessoas que querem bem, pessoas que não nos querem bem, mas do lado existe um bom número de pessoas que estão dizendo assim, Padre Oséias, você faz falta. Volta. Aí eu digo, não, deixa eu mandar isso agora. Há um tempo para cada coisa na nossa igreja. Sim, sem dúvida. E eu cheguei aqui na Vila São João, tomei posse no dia 7 de dezembro. Eu fiquei pároco em 2 paróquias em 2 dias. 7 de dezembro até dia 9, pároco era na Cidade de Santo Antônio e já pároco aqui. Padre, podia só fazer mais uma perguntinha sobre o seu tempo lá em Santo Antônio, que essa transformação ela é muito interessante, eu queria explorar um pouquinho mais. De 47 pessoas na sua posse para 1000 pessoas na sua despedida. Esses 8 anos que o senhor ficou lá em Santo Antônio, o senhor considera que ser carismático, implantar a renovação lá na paróquia, com o tempo, a aceitação, a transformação se deu por aí? A renovação já tinha na paróquia. Já tinha um movimento, um grupo São Tarcísio, na paróquia. No meu período ali, surgiu um segundo grupo, Nossa Senhora de Fátima, na comunidade da Várzea.
Eu não vou dizer, Marcos, que foi o movimento carismático, mas o carisma carismático do Padre Oséias é que Deus deu ao Padre Oséias que transformou a paróquia. Foi onde eu te conheci, nesse período. Sim. Nas missas de quinta-feira à noite. Nas missas de quinta-feira, uma vez no mês. Uma vez por mês, né? E todas as quintas eu fazia o que lá? Que eu não faço aqui. Porque é tudo por um tempo. Lá na quintas-feiras à tarde, às 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde, começava a missa, da saúde, e depois eu ficava atendendo uma centralização espiritual, ou como um movimento carismático que chama Ministério de Cura e Libertação, até as 8 da noite. Então, vinha muita gente de fora. Sim, Porto Alegre, Caxias, nossa. Isso foi durante os 8, 9 anos aí, foi quase 7 anos seguidos, todas as quintas-feiras assim. Tirando algumas que eu não pude ou que eu estava de férias. Uma outra coisa que transformou Santo Antônio é que a cidade alta era uma cidade mais de pessoas idosas. E nesse período resgatei para a igreja um grupo chamado Semeando. É um grupo de jovens que até hoje permanece. Pertencia à paróquia de Baixo. A paróquia de Baixo é a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Estavam aquelas rixinhas de paróquia, o pároco e a coordenação. E eles vieram e disseram: olha, padre, nós estamos vindo da missa do Senhor, a maior parte está aqui. O senhor pode nos tornar diretor espiritual nosso? Se vocês falam com o padre lá, se ele aceitar, eu assumo você. Ele aceitou. Então, Deus foi tanto, ou como diz, até aqui Deus me ajudou. Deus foi me ajudando lá em Santo Antônio e foi confirmando os passos. Nisso surge também o caminho de Santo Antônio, caminho de Compostela, até hoje tem, também nesse período. Retiros que eu fui fazendo. Então, toda essa mudança, renovação espiritual, sim, de fato, vem dessa via carismática, olhando para esse lado, levar o povo a fazer esse encontro com Jesus. E padre, o senhor falou da questão de ser o primeiro pároco negro e ainda nordestino ali em Santo Antônio, né? O senhor ainda percebe que a igreja talvez precise trabalhar melhor esse aspecto de atrair mais a população negra para a vida da Igreja Católica? A igreja não. A igreja não precisa atrair ninguém. A igreja é mãe de todas. A igreja não é preconceituosa, a igreja não é racista. Pessoas da igreja que infelizmente trazem os católicos. Católicos. Trazem a mentalidade mundana para dentro da igreja. Sim. A igreja, ela primeiro nasce na África. No norte, mais asiático da África. Nós já tivemos papas no início. Santo Agostinho, agora com o Papa Leão. O pai espiritual do nosso Papa é negro. Tudo bem, a mentalidade europeia pinta ele de branco, faz ele branquinho, mas a gente sabe que ele é da Argélia. Sim, do norte da África. Norte da África. Então, pessoas da igreja, algumas, têm esse... Eu me lembro que eu terminei a teologia, uma outra pessoa, não veio aqui o caso, ficou brava, porque ela não conseguiu terminar a teologia. Um colega seu? Um colega meu, um sacerdote. Rodou? Não, ele não conseguiu entregar no prazo. Não entregou no prazo o trabalho de conclusão. O trabalho de conclusão. Aí, muitas vezes, quando nós estávamos ali brincando, ele dizia: agora eu não posso discutir teologia contigo, só tu que é teólogo, ainda não sou. Nós somos padres igual. Sabe, tu ia... para que trazer esses nordestinos para cá? É brincadeira. Sim. Mas a gente sabe que lá no atrás, em Santo Antônio da Patrulha, uma pessoa disse assim para mim um dia: olha, a gente gosta muito do Senhor, mas eu acho que o bispo errou para ser o seu fracasso. Por quê? Não que eu seja racista,
Enquanto ela disse que não, ela já está dizendo. Sim, ela já porque está assinando a sentença, sabe? Porque o senhor é negro, porque o senhor é assistindo, porque o senhor é carismático. E Santo Antônio não está preparado para isso. Eu disse, olha, então vai lá no bispo e manda ele me tirar daqui, pronto. Fiquei mais, acho, uns 5 anos depois dessa conversa. A igreja em si, que esse grito que o mundo fora quer que os papas façam, uma igreja que tem que abrir. Abrir o quê? A igreja só tem uma porta para abrir, a salvação. Aí não é para preto, não é para branco, é para todos. Não é para homem nem para mulher, é para todos. Por isso que eu digo já, na igreja há lugar para todos. Né? Não importa quem você seja, a salvação está na igreja e é aqui que eu vou ficar. Né? Eu estava rindo semana passada, quando o Papa foi apresentado, eleito. Alguém dizia assim, será que agora nós vamos ter vez na igreja? Todos nós temos vez. Todos nós temos. Né? Cada um no seu ministério, cada um. A igreja não é um partido, gente. A igreja é uma missão salvífica de Jesus Cristo. Então, se você me perguntar, assim, o senhor já sentiu na pele? Já. Em lugares que não deveria. Tá? Numa igreja, assim, me conversar, eu cheguei sem essa roupa que parece um carteiraço, não deveria ser. Eu cheguei numa igreja para me conversar e me fez uma entrevista. Eu era seminarista na época. Ele ligou na minha frente para o meu superior de seminário para saber se eu era mesmo. Se eu não estava lá para roubá-lo. Puxa vida. Uma outra vez eu era já padre e todo ano, lá no início, eu comprava uma casula para comemorar o aniversário. Eu entrei numa determinada loja de Porto Alegre, hoje não existe mais, para comprar uma casula. E eu me virei. Quando eu me virei, chamaram a diretora, a gerente da loja, e a gerente da loja disse assim, não, para esses negros aí a gente não faz parcelado, porque eles são tudo caloteiro. Coisa triste, né? E aí eu virei, quando me virei, assim, ela viu que eu... Ela ficou constrangida. Aí a funcionária, não, fulano, esse é o patrão Zéias, esse aí tava aquele teatro, assim, fama de carismático e tal. Ai, desculpa, não é... Eu olhei para a pessoa e disse, eu poderia sentar aqui direto na delegacia, mas não vou. Eu quero a caçula, eu vou levar, branco ou preto eu vou levar, mas só digo uma coisa para a senhora, isso aqui não vai para frente. E depois do show, tô aqui. Tem um amigo, padre Gilberto, até surgiu um dia, se você quiser também fazer uma entrevista com ele, está lá em Pinhal, no outro lado da diocese, e ele brinca muito comigo assim, faz perto e diz, padre Zé, tu achou que era fácil ser padre? E principalmente moreno, negro? Aí eu disse, aí ele disse, eu também sou, porque também vem do quilombo. Eu disse, não é do quilombo, mora no quilombo. Mais nesse teu. Tem, a gente sofre, a gente sente. Na diocese de Osório, entre os meus irmãos padres, graças a Deus nunca. Sim. Nunca. Com os meus 2 bispos, nunca. Na igreja do Brasil, nunca. É por isso que eu disse, não é igreja, são pessoas da igreja. Algumas, que nem não chega, podemos dizer, a 3% de quem está na igreja. Sem dúvida. Padre, agora vamos conversar um pouquinho sobre a sua chegada aqui em Torres, na paróquia São José Operário, foi no ano de 2018, isso? No final de 2018. Já são então 7 anos, quase aqui. Como é que tem sido esse tempo aqui? Como é que é essa comunidade? Para quem não sabe, a paróquia fica nas margens da BR-101. Para quem vem ou está indo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, dá para enxergar a igreja da estrada. Estamos a 500 metros de Santa Catarina. Isso, a 500 metros de Santa 500 Catarina. metros de Santa Catarina. Eu estou mais perto de Criciúma do que de Osório. Sim. Criciúma dá 80, Osório dá 100 quilômetros.
Por que Criciúma? Porque Criciúma é uma outra diocese, que é a diocese aqui do lado. Termina aqui na esquina, como se diz. É a diocese sede aqui dos municípios do sul de Santa Catarina. Isso. O bispo, no mês de outubro de 2018, fez as transferências de alguns padres. E nisso ele me chamou. Disse, olha, tu tá tão bem lá em Santo Antônio, tu tá tranquilo, a obra tá boa, tu terminaste agora de fazer a reforma do telhado, da parede, da igreja. Não tá na hora tu ir para um outro lado. Mas eu queria fazer a reforma do piso. Deixa para outro. Né? Outro faz. O importante é a obra. Continuar. Tá. Aí eu disse, não, se o senhor acha, tudo bem. Aí de imediato eu iria para a igreja, para a paróquia de Cidreira, Nossa Senhora da Saúde. Aí eu disse, olha, como tu é o primeiro padre, ainda não falei com os outros, tu reza, quinta-feira tu me dá a resposta. Tá? Eu vou rezar, vai dar meus para ele. Na quinta-feira, na hora que combinei para ligar para ele, morreu a senhora e eu precisei fazer aquele enterro. Bendito enterro, tá? Porque quanto depois do enterro, quando terminou, me lembrei, liguei para ele. Dona Jane, me perdoa, esqueci de ligar para você. Não, Padre José, está resolvido. Como o senhor não ligou, então o conselho de presbítero achou melhor não mandar o senhor para a Cidreira. Mas sim para Terra de Areia, que é aqui também na interior. Né? Terra de Areia, ele disse, você aceita? Agora, tu não pode nem rezar mais. Eu disse, tá, tudo bem. Se vocês se decidiram por mim, tá, ok, amém. Então, encaixotei tudo, comecei a me preparar, indiretamente, disse que eu ia para Terra de Areia. Terra de Areia. Passou. Lá no mês de novembro, o bispo me chama de novo. Pode vir aqui em Gravataí, ele tinha feito uma cirurgia, estava lá se recuperando. Ai, Jesus, o que foi que eu fiz? Para o bispo me chamasse com expressa. Cheguei lá e disse, olha, Padre Oséias, o padre está na vila, lá na Terra de Areia, ele vai completar 25 anos. E ele queria comemorar os 25 anos na paróquia, porque ele está lá há quase 10 anos. Se eu não concordo, e aí? E eu vou para onde? Porque na minha paróquia eu já tenho padre nomeado. Para a paróquia onde eu ia, já tenho padre nomeado. Não, com a Vila São João. Eu disse, não aceito. Aí ele disse, mas olha, a Vila São João está em crise. Tu é a última cartata da Vila São João. Eu disse, como assim? Nesses 4 anos, já passaram mais de 6. 6 padres. 4 padres, mais um diácono, mais um administrador. Né? Aí eu... Está aí. Eu vou te dar 6 meses. Se você não aceitar, você vê que a comunidade é muito dura, pode entregar a paróquia e eu vou transformar ela em capela. Olha, não sei. Já passou aí, já estamos em processo 1 ano. Até aqui é a paróquia. Continua a paróquia. Continua a paróquia. Né? No dia que eu tomei posse, foi a mesma coisa semelhante lá em Santo Antônio. Veio 2 homens de Santo Antônio para cá, o padre novo. Quando o bispo pediu para levantar o povo da Vila São João, meu Deus. Para contar os dedos. Para contar os dedos. Mas, graças a Deus, hoje, aí temos 11 comunidades. Comunidade, mas pastoral de desenvolvimento. Chegamos na casa entre os 25 comunidades eclesiais. Né? Renovou tudo. Aqui tinha um senhor que ele vai ser o máximo da vida deles, o Antônio, que Deus o tenha na glória. Eu agradeço a Deus pela vida do seu Antônio, está dona Cisa, mora entre nós. E ele era que cantava. Você não tinha que ele não viesse. Não tinha cantor. Junto com ele tem o tio Tomé e a tia Sofia, depois se afastaram, porque a idade ele não conseguia ensaiar, então dessas desculpas. Eu disse, agora, Jesus? Aí fizemos um tal de retiro de avivamento, em março, já no ano.
E está aquele retiro, efetivamente, até hoje. A paróquia está com 9 ministérios de música. Temos 46 acólitos e 25 coroinhas. Que maravilha. O cursilho, que não estava conseguindo casais ou pessoas para fazer seu encontro. Graças a Deus, todos os anos estamos conseguindo matar 7, 10, 15, estamos nesse número aí. O grupo carismático de um novo rumo. Nós temos também aqui o movimento Bom Pastor, que é o movimento dos casais de segunda união, também muito vigoroso. E por último chegou em nossa paróquia 2 movimentos jovens, um chamado Rejoque, que é fruto da Teosese de Osório, é como se fosse o CNJ para Porto Alegre. Nós não temos LJ, nós temos o Rejoque. Sim. E o último filho agora que chegou é o Emaús. Tinha lá atrás, mas ao passar do tempo ele desapareceu, retomamos. Então a igreja hoje está novamente viva. Na quinta-feira santa agora, eu fui falar da despedida de Jesus. Começou um pouco a chorar na igreja. Ué? Eu disse, por que vocês estão chorando? Vem comentar o dia da quinta-feira santa. Por que vocês estão... parece que o senhor está fazendo a sua despedida da Vila São João. Não, gente, eu falando do texto da despedida de Jesus, da hora de passar para a cruz, que vai ter uma hora que a gente... Daí o povo fica mais secado. Então o povo assim, o povo da Vila fica com essa insegurança do Padre José ir embora. Mas uma hora talvez isso aconteça. Vai acontecer, claro. Mas o bispo disse que ela tem 10 anos. No dia da posse, o bispo disse isso. Então, como já tem 7, então o povo já começa a especular. Aqui, o Marcos, é diferente de Santo Antônio. Tá? Em Santo Antônio, me entendo o que eu vou dizer, eu tenho mais trabalho. Aqui, eu não tenho tanto trabalho como lá em Santo Antônio, porque em Santo Antônio era 40 comunidades. Aqui é 11. Só que entre Santo Antônio e aqui a Vila São João, meu ministério se renovou aqui. Eu redescobri o ministério aqui. Na Vila, não que eu não fosse padre lá na... Sim, sempre, graças a Deus, essa consciência. Mas saborear os frutos do ministério aqui na Vila São João. É diferente, eu imagino, padre, Torres não é uma cidade tão pequena, né? Mas aqui na Vila São João é fora da cidade, né? Sim. Então tem essa diferença, imagina. Sim, e nós nem falamos que somos de Torres. Nós falamos que somos da Vila São João. Sim. Parece que a Vila São João é uma outra cidade ao lado de Torres. Nós somos um distrito, o primeiro distrito de Torres. Só que nós aqui quase não dependemos de Torres. A única coisa hoje que nós dependemos é banco, porque não tem nenhuma agência bancária. Porque se tivesse uma agência bancária, os postos de saúde da vila, perfeito. As escolas, perfeito. Então nós temos uma estrutura muito forte. Até lá atrás, quando veio as emancipações de alguns municípios, a vila estava junto, mas aí no percorrido da carroça tiraram. Mas você disse assim, você mora em Torre? Não, mora na vila. Na vila. Na vila. Já aprendi a lição. Ô padre, terminando aqui o nosso bate-papo, já te agradecendo, eu queria aproveitar, o senhor é um padre jovem ainda, tem 45 anos, né? Vai fazer 45? Vai fazer 45. Eu queria, ao longo desses anos, como é que o senhor vê os jovens na igreja? Eles estão ouvindo o despertar, o chamado, especialmente a questão da vocação ao sacerdócio, aqui na região que o senhor observa? Vamos dividir isso em 3 momentos. O jovem, ele quer ser igreja. Mas ele quer ser igreja como a igreja ensina. Ele não quer que a igreja o trate como o mundo trata. O jovem não quer vir mais para a igreja para escutar a mesma música que escuta lá no mundo.
Quando a igreja continua trazendo o mundo para dentro dela, o jovem não vai estar na igreja. O jovem quer uma coisa diferente. Que é diferente. Ele pode ser até contraditório, ser uma coisa na igreja e ser outra coisa lá fora. Mas quando ele está aqui na igreja, ele quer o alimento da igreja. Ele quer ser cobrado, ele quer ser puxado a orelha, ele quer que eu diga, confissão, santidade de vida. Né? Isso fui notando nesses meus 16 anos já de padre. Segunda coisa, o jovem entra aqui em Santo Antônio, agora vai ser está errado, mas vamos tentar fazer isso. O jovem aqui do norte, do Rio Grande do Sul, ele vem de grupo de jovem. É raro um jovem não pertencer ao grupo de jovem. Fica até aí meio jovem em cima, sabe? A região aqui foi muito bem servida pelo os jovens EJC, o EJC, também o Emaús, também vezes, e aí veio o movimento carismático também. Então os jovens aqui, eles são religiosos. Você vai à igreja, você vê jovem, você vê criança, você vê mães com crianças de colo. Terceiro, você falava do chamado. Esse chamado podemos dividir em dois. O chamado sacerdotal, na nossa paróquia aqui na Vila São João, temos início, já temos jovem, querendo fazer o Cairós. Por quê? O padre, ele é o primeiro vocacionado. Ele é o primeiro testemunho vocacional, ele é o primeiro promotor vocacional. Em Santo Antônio eu consegui, manter 3 no seminário, um até hoje está, 2 na Carrasa, na caminhada resolveram sair. Aqui, graças a Deus, está em um grupo de 3, 4, vai fazer o Cairós até agora, nesse final de semana. Em termos de diocese, tem vocação. Pode ser que não tenha aquele chamado de algumas dioceses, fila de espera. Sim. Mas aonde tem um padre, você diz padre jovem, está surgindo vocação nessas paróquias aí. Aonde tem um padre mais jovem. Não que os padres mais antigos não tivessem sido promotor vocacional, mas pode ser que tenha aí meio uma distância. Uma distância, o padre não era muito próximo com a juventude. Então tem esse resgate vocacional em nossa diocese, aqui na nossa região. Até mesmo dia 24 de 5 nós vamos ter a Romaria Vocacional aqui em Dom Pedro de Alcântara, aqui ao lado. Onde vai ter o Cairós, o padre Eterson, promotor vocacional, está aí acolhendo os que vão estar. Padre, muito obrigado por este tempo aqui, por essa entrevista, foi muito bom. E uma última consideração, eu queria saber do que o senhor achou do Papa Leão. Olha, é Pedro. Eu ficava me coçando quando alguém dizia, os cardeais vão escolher o sucessor de Francisco. Não, é o sucessor de Pedro. Ninguém está aqui para suceder a ideia do outro. O que está assumido, vai assumir ou assumiu, é para continuar a missão de Pedro. Tem aí agora umas leituras eclesiológica, teológica, a partir da figura de Leão, da figura do Leão. Ia ser forte, ia proteger o rebanho. Quando saiu o nome, eu já fiquei feliz. Porque tinha gente torcendo que fosse Francisco. Se fosse Francisco, não teria problema também, quem iria ser amado. Mas parece que com o nome deu assim, agora uma outra pessoa. Sim, tem a autonomia dele para seguir o caminho. Com continuidade. É uma descontinuidade com continuidade. É uma fala do cardeal de
Rio de Janeiro, que eu cheguei de fazer essa Guarani. O Papa Leão, já pela sua roupa de apresentação, já mostrou que é um pouco diferente. Sim. O Papa Francisco. Mas continua algumas coisas na sua homilia, agora de posse. Não é um Papa que só está nos alegoados, ou um Papa que só está falando para dentro, como com ex-teólogos por aí falaram. Não. Ele falou agora, nós não compactuamos com essa economia que explora, que machuca o pequeno, né? Vamos abrir portas de esperança para estes, para uma economia mais igual, mais fraterna, né? Então, nós precisamos agora deixar ser cativado e também nos deixar leão, seu leão. Né? Sim, precisamos amá-lo e deixar que ele nos ame. Né? E graças a Deus, se é americano, se ele está na Venezuela, não importa. O que importa é ele é o sucessor de Pedro. E na dia da posse dele, domingo, toda a nossa paróquia aqui renovamos a nossa fidelidade ao Papa. Em todas as duas missas, tanto uma noite, nós rezamos por ele, dizendo que nós somos fiéis ao Santo Padre. Né? Se fosse de direita, esquerda, que isso não existe. Né? E o que mais bonito, Marco, com a escolha de Leão, é que o Espírito Santo mostrou que quem escolhe é ele. Né? Ele que manda. Ele não estava em nenhum jornal, nem da Venezuela. Nem do Peru. Foi visto do Peru, né? Nem do Equador. Ele não estava em jornal nenhum. Isso, Chile, ele estava vendo Chile. Ele não estava em jornal nenhum. Enquanto aqueles que todos os jornais colocaram, a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela é de Jesus, não é minha nem sua. Nós somos dele. Então, nós vamos amar e acolher o Papa Leão. Obrigado, Padre Oséias. E agora, sim, para terminar esse vídeo, eu queria que o senhor deixasse o convite com o serviço. Quando é que tem missa aqui na Igreja São José Operário da Vila São João? Antes dessa vez, quero te agradecer. Muito obrigado, Marcos, e do teu apostolado em evangelização através do meio de comunicação se espalhe cada vez mais e alcance as pessoas para Cristo Jesus. Aqui em nossa paróquia, missas, aqui na vila, porque missas tem todos os dias, eu celebro todos os dias, mas aqui na vila, quartas, sextas e domingo. Quarta, 7 horas, à noite, 19 horas, sexta, 19 horas, domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. Confissões, qualquer hora do dia, eu estou aqui. Grupo de oração, todas as segundas-feiras no Menino Jesus de Braga. Tem os encontros com o Círio nas segunda e terças-feiras. Teremos, aí eu quero fazer um convite para os dias 21 e 22 agora de junho. Vai estar aqui em nossa paróquia o Moisés Rocha. Não sei se você já ouviu falar. Moisés Rocha é um grande pregador, vai estar aqui. Ele é fundador da comunidade Filhos de São João Batista, lá de Minas Gerais. Vai estar aqui, vem estar conosco. Aí no meio digital da paróquia tem como fazer para participar. Posso falar uma vez? Por favor, Pai. Que Deus abençoe a você, a toda a obra que o Marcos está fazendo através desse momento de evangelização. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecendo a você que nos acompanhou, se inscreva, compartilhe este vídeo com os seus familiares, amigos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Amém.